Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de oração Paz e Bem. É uma bênção tê-los aqui conosco, né? Que hoje seja uma noite abençoada, um dia, né? Uma manhã, no horário que vocês aí possam estar nos assistindo. Mas aqui, nesse nosso grupo do WhatsApp, você é uma bênção para Deus. Vamos iniciar esse nosso momento de partilha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Respondam. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vem Espírito Santo de Deus, com seu fogo suave, abrasador, venha sobre mim para que seja agora canal de graça, que fale, que profira as palavras que venham, Senhor Jesus, do teu agrado, e que isso seja flechas, chamas do Espírito Santo, que vá a cada um que esteja nos ouvindo, nos vendo, e isso brote aí que dê uma sementinha e que brote bons frutos, porque o Senhor clama por fidelidade na noite de hoje. O Senhor clama que os cristãos não se tornem, né, não levem seu caminho nem para a direita nem para a esquerda, mas que fique firme na fé, firme que Deus tudo pode fazer na minha vida e na vida de cada um que aqui está. Amém. Meus amados, hoje realmente o Senhor nos chama a um momento assim de coragem, de fidelidade. Nós somos hoje chamados a sermos fiéis a todos os momentos. E aí hoje a nossa leitura vai estar lá em Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 2. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo a partir do 15. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 15. E diz assim: Sobrevieram enviados do rei a Modim, para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhe os que vinham da parte do rei: Possuís nessa cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado tu e teus filhos entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhes: Ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Homem de fé esse Matatias, né? Matatias era uma família extremamente importante, família dos sacerdotes de Joaribe. E pela autoridade que a família dele tinha, o funcionário do rei foi diretamente a ele, né? Porque se ele cumprisse as ordens do rei, toda a região ali de Modim, devido à autoridade que Matatias tinha, iria segui-lo. E Matatias respondeu o quê? Não. Mas que leis desse rei, né? O que é? Vamos entender o que esse rei queria que Matatias fizesse e que tantos outros hebreus já estavam fazendo, já tinham abandonado a sua fé. Vira aí uma paginazinha atrás, ó, capítulo 1, ali a partir do versículo 41. Pega aí, versículo 41. Então o rei Antíoco era o rei, né, que governava esse período que nós estamos aqui estudando, que é da família aqui de Matatias. Só que Antíoco não era só um não, né? Todos os que antecederam Antíoco também se chamavam Antíoco, tá? Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito. Edito é um documento, né, que todos precisam obedecer, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo, ou seja,
todos os povos sob o domínio do rei Antíoco largariam suas próprias características, sua cultura e sua religião, e todos seguiriam a cultura e religião do rei. O rei Antíoco era de descendência greco-macedônica, né? Adoradores de vários deuses, eram politeístas. Vale um adendo aqui, né, na história. Antíoco, né, e todos seus antecessores, eles conseguiram esse reino graças a Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande, realmente, importante rei da Macedônia, que dominou a Grécia e toda a região, até chegando à Índia. Então dominou a Europa, a Ásia, né? Fez um império grandioso. Foi ferido em batalha, vendo que iria morrer, ele chamou seus generais e dividiu o império entre seus generais. E aí a região do Egito e do Oriente Médio ficou com a descendência dos Antíocos, né? Então a gente tem aqui ao longo da história 8 Antíocos, tá legal? Então vamos lá, continuando. Esse rei, então, ele é dessa descendência greco-macedônica, adoradores de vários deuses, e que não queria que os povos que eles dominavam ali, né, tivessem suas características próprias, queriam formar um único povo. Como formar um único povo? Está lá escrito no documento. Capítulo 42, me acompanha aí. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. Gentios são aqueles que não eram de verdade do povo do rei Antíoco, né? No caso, os hebreus, os celeseus, né? Os assírios, enfim, todos esses povos eram chamados de gentios. Depois a palavra gentios vai ser até utilizada pelo cristianismo para designar aqueles que eram os pecadores, tá? Então cada um devia renunciar aos seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. E muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Sábado era sagrado, estão lembrados? Quantas vezes, né, Jesus aí, né, já também falou do sábado no Evangelho, mas o sábado no Antigo Testamento ele realmente era ali o dia em que eles não faziam nenhum serviço, né? Os hebreus eles tinham o sábado como o dia de oração, o dia santo. Mas muitos hebreus já não estavam mais cumprindo as leis, estavam seguindo a ordem do rei Antíoco. 44. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros, coisa que os hebreus não faziam. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados, imacular suas almas com toda sorte de impureza e abominações, de maneira que a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Então, desde lá de criança, eles já queriam tirar a ideia da religião, né? Que eles que fosse perdido ali nas crianças as leis, os mandamentos dos hebreus. O rei Antíoco era esperto, né? Ele entendia que o futuro estava ali nas crianças. Ele já queria tirar a religião já dos jovens e das crianças para acabar com qualquer doutrinação ao nosso Deus e que doutrinasse então os deuses do povo Antíoco, né? Do rei Antíoco. Capítulo 50. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Foram esses comissários que chegaram lá em Matatias, que foi o início aqui da nossa leitura. 52. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. Aqueles que mantiveram firme na fé tiveram que fugir, né? Se abrigar. Versículo 56. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam, em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria
pela ordem do rei. Meus irmãos, toda essa partezinha, 60, 62 ali, ainda está falando de outras leis, né, que o rei Antíoco fez. Mas resumindo, o que ele queria era doutrinar o povo a uma nova religião. E Matatias foi firme. Não só ele, outros também. E morreram lutando pelos seus ideais. Por quê? Eles sabiam que eles eram. Eles sabiam que o Deus era todo-poderoso. Eles conheciam as leis. Eles sabiam qual era a sua religião. Eles não tinham dúvidas. Aqueles que têm dúvidas, aqueles que não conhecem a própria religião, esses são levados pelo vento. Saem do prumo, saem da reta e vão para a direita, vão para a esquerda. Mas aqueles que entendem a sua religião, que têm noção do poder de Deus na sua vida, esses os ventos vêm. Mas continua firme, assim como Matatias falou, que não iria para a direita, não iria para a esquerda, iria continuar firme. E hoje essa leitura nos chama a isso, a sermos fiéis, a não permitir que o mundo externo, as leis, as transgressões possam abalar a nossa fé e nos tirar do prumo, da reta. E eu acho muito interessante porque essa leitura é extremamente atual, porque aqui mostram duas formas de dominação, né? Que o governo, né? Que esse rei Antíoco, no caso, e hoje acontece também conosco. Primeiro são nas lideranças, né? A apostasia, as doutrinações, aquilo que vai contra a nossa fé e a nossa religião vão nas lideranças, né? Porque convertendo as lideranças, aqueles, né, que estão sobre essas lideranças acabam também sendo influenciados e saem do prumo. Segunda forma são as crianças, né? O rei Antíoco fez o quê? Ninguém mais vai ser circuncidado, que é exatamente ali o início dessa aliança com Deus, o início da ordem dos hebreus começa ali, no 8º dia. A criança, né, o menino é circuncidado, ali ele recebe, né, o óleo, ali ele recebe toda a unção da fé, do conhecimento da religião e vai ser um propagador, porque a partir dali, né, vai ser ensinado a ele as leis de Deus. Aí o que o rei Antíoco faz? Corta ali, ó, pum. Não, ninguém vai ser circuncidado. Não pode ensinar a religião às crianças. Eles vão se perder na lei, vão ficar transgredidos, né? As palavras que são usadas é até feias. Sorte de impurezas e abominações. E o que está acontecendo hoje? Né? Qual a doutrinação que estão querendo colocar nos colégios? Né? Tem países, e aí eu já posso falar aqui, né? A Austrália, por exemplo, que o pai pode ser preso se ele tentar ensinar religião ou ensinar qualquer dogma, porque para eles ensinar isso às crianças é errado. As crianças precisam, né, crescer por livre arbítrio e vontade e, se quiserem mais tarde, seguem o que quiser. Mas se isso não é ensinado, qual a escolha que a criança vai ter? Ela vai escolher sim. Por exemplo, com 15 anos, é vontade própria, adolescente. Eles decidem se serão crismados, se querem realmente reafirmar a sua fé. Mas só vão reafirmar a fé porque foi ensinado ao longo da vida. Uma coisa que não foi ensinada é muito difícil eles quererem. Porque eles não vão conhecer. A gente ama aquilo que a gente conhece. O que eu quero que a gente entenda, você, eu, a gente ama verdadeiramente o nosso Deus. A gente entende verdadeiramente a nossa fé para se manter firme em todos os momentos, a não permitir que lideranças venham nos abalar, a negar que as nossas crianças sejam afastadas, né, desse amor de Deus e ensinadas. Você está fazendo sua parte, eu estou fazendo minha parte. Que a gente tenha firmeza para falar. Mas nem em todos os momentos dá para a gente falar, porque pode causar discussões e brigas. Então, o que eu quero dizer é que a gente ore, que a gente ame, que a gente louve, que a gente bendiga o nosso Deus, nem que seja no silêncio, por aqueles que não estão fazendo. Que a gente possa louvar, amar a Deus em todos os momentos. E falar dele, sim. Mas quando não der para falar, que a gente louve ao nosso Deus por aqueles que não estão louvando. Amar por aqueles que não amam, né?
que a gente possa fazer isso em todos os momentos, porque Deus nos quer assim. Vamos ser como Matatias. E Matatias fez uma coisa linda, ele respondeu de imediato: eu, meus filhos e meus irmãos. Ele não olhou para eles, ele não perguntou o que eles estavam achando, porque ele sabia que aquilo era o certo, que aquilo era o bom. Ele era a lei, ele era o patriarca da família. E ele queria toda a família unida. E lutaram juntos pelo reino de Deus, pelas leis, pelos mandamentos. Que a gente possa ter essa força diária na nossa família, né? Filhos jovens, né? Adolescentes que dão mais trabalho, né? Com tantos pensamentos, né? Que correm na mente, mas que a gente tenha a firmeza e o carinho para conseguir a gente se manter reto e permitir que nossa família também se mantenha reta junto com a gente. Meus irmãos, existem muitos reis antíocos hoje e precisamos de muitos Matatias hoje também. Que sejamos Matatias, que sejamos firmes na fé, porque Deus não abandona, Deus não nos leva para a esquerda nem para a direita, mas nos mantém firmes no caminho, segurando nossa mão. Eu não estou só, você também não está só, estamos unidos. Então vamos partilhar, vamos ser Matatias diários na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.